Olá! Então, na nossa segunda parte da aula, hoje, nós vamos então falar sobre a homeostase, certo? Que é um conceito que diz que o nosso organismo ele tende a se manter sempre em equilíbrio. Então, é um processo, né, de manutenção do equilíbrio, certo? De deixar todas as coisas funcionando, seria assim. Então nós vamos é uma aula bem legal, bem interessante, eu acredito que ela não seja tão difícil, né. Nós vamos lembrar de algumas coisas que a gente já falou anteriormente, e aí ela também é uma aula que é uma das aulas básicas para todos os outros sistemas adiante. Então vamos lá, né, estamos animados, começo de semana, vamos tocar o barco. Então, gente, a primeira coisa que nós temos, que lembrar, nós falamos na aula passada, né, que nós temos, fluidos no nosso organismo, o fluido, intercelular, o extracelular, né, e esse conjunto aí de fluidos, eles estão o conjunto está sempre, em contato, sempre proporcionando trocas, né, para manter as concentrações ideais, para que tudo funcione bem certinho. Pois bem, o nosso organismo, né, vamos dizer assim, ó, da pele para dentro, tudo que está lá para dentro, ele tende a se manter em equilíbrio, como eu falei, né, então ele tende a manter a homeostase. Mas equilíbrio em relação a quê? Equilíbrio em relação a situações que podem tentar tirá-lo do equilíbrio, certo? Então tem várias dessas situações. Vamos primeiro falar, assim, da nossa vida, né, da vida do nosso corpo no ambiente. Então nós habitamos, né, um ambiente, e que é um ambiente que nem sempre ele está, uniforme, ele está da mesma maneira, certo? Então, tem dias que são dias muito frios, tem dias que são dias muito quentes, ah, nós estamos em contato com micro-organismos, nós sofremos estresse, então nós temos só se a gente contar o ambiente em que a gente vive, nós temos, diversas, entre aspas, agressões, né, que a gente sofre. E aí então, se tudo isso fosse imediatamente impactar no organismo, se o nosso corpo, se o funcionamento, se a fisiologia do nosso organismo, ela fosse, receber todos esses impactos, gente, iria virar uma bagunça o funcionamento do nosso organismo, de todos os órgãos, de todos os sistemas. Vamos pegar só a história da temperatura, né. Então imagine aquele dia que a gente acorda aí com aquela geada, coisa mais linda, né. Coisa mais linda, mas você vai lá, um frio, né, para dar geada, tem que ter chegado a 0 grau. Bem, 0 grau, você imaginou se o nosso sangue, se a parte interna do nosso organismo também chegasse a 0 grau? Nós morreríamos, né. Qual é a temperatura do nosso organismo? Nós temos uma temperatura corporal de, em média, 36,5, 37, né. Essa é a média da nossa temperatura corporal. E aí, nesse dia de 0 grau, se a gente medir a nossa temperatura, se você colocar um termômetro, vai estar lá, 36,5. A não ser que você durma lá fora no frio, né, e aí que você fique lá, diretamente sem cobertor, sem nada, mesmo assim o teu corpo não vai chegar no 0 grau e não vai chegar nem a 10 graus, né, vai cair, pode cair para uns 35, 34, que aí já é considerada uma hipotermia até severa, né, pouco termo, pouco calor. Então, mesmo que a gente tenha alguma variação de temperatura, pensando em baixa agora, em diminuição da temperatura causada pelo frio, jamais ela vai ser muito mais do que 1,5 de temperatura, né, a queda. E lá fora pode cair 30 graus, né, que a nossa temperatura não vai baixar tanto. Mesma coisa um dia de calor, se você pegar um calor de 38 graus, 39 graus, né, que é um calor de quase não aguentar,
nós não vamos ficar com febre por causa disso, né. Ninguém teve febre por ter passado calor. Claro, você pode daí sim pegar uma insolação, mas daí você vai ter um distúrbio inflamatório, daí você pode ter uma febre. Mas não é o fato de você ficar no sol que vai aumentar, que vai te dar febre, certo, gente? Então eu peguei esses 2 exemplos, né, que são os exemplos, assim, acho que mais fáceis, eu vou mostrar vários outros durante a aula. Mas então, tudo isso para dizer o quê? Que internamente, tá, nós temos um sistema, é um sistema, porque está todo relacionado um órgão com o outro, um sistema com o outro, né. Então a gente chama de isso de meio interno, tá. Ele está organizado para ser mantido equilibrado, para ser preservado, tá, apesar das alterações que acontecem no meio externo, certo? E aí, então, pelos mecanismos homeostáticos, né, de busca do equilíbrio, o nosso corpo vai fazer de tudo para manter esse equilíbrio. Então, o que é homeostase? Então, eu peguei ali uma definição de um fisiologista muito clássico, que é o Canon, lá de quase 100 anos atrás, que ele já dizia que a homeostase é a manutenção de um meio interno, né, o nosso corpo lá por dentro, tudo relativamente constante. Relativamente, por quê? Porque algumas variações podem ocorrer, certo? Mas, e relativamente é sempre uma situação em relação à outra, mas sem mudanças extremamente bruscas, né. Outra coisa importante que nós temos que observar, né, em relação à homeostase, é que é um processo dinâmico. O que que é uma coisa dinâmica? Uma coisa dinâmica é que ela é um pouco variável, ela não fica rigidamente, né, num determinado valor, né, se a gente for ver alguma situação assim, um valor absoluto, então ela pode sofrer alterações e essas alterações vão ser, né, pelo que nós vamos ver adiante, elas vão responder a algumas situações, né, então nós vamos ter respostas a algumas interferências, e isso é uma coisa legal, né, ser dinâmico significa que o nosso organismo, ele tem condições de dar respostas, ele tem condições de adaptabilidade, certo? Então isso é uma observação bem importante que nós temos que ter em relação ao nosso organismo e ao funcionamento de todos os órgãos e sistemas. E aí, então, a homeostase é a habilidade, né, então as condições de manutenção do meio interno constante, tá. Então, e os órgãos, os tecidos e aquelas comunicações intercelulares e as trocas entre meio interno e meio entre o intra e o extracelular, tudo isso vai contribuir para que essa homeostase exista. Bem, então eu coloquei, nós temos aqui nesse slide, né, eh tentando demonstrar, né, num fluxograma, como que funciona, então, essa situação de equilíbrio. Então, nós vamos partir, né, de um organismo, né, que está em homeostase, que está equilibrado, que está susse, tranquilo, tudo funcionando direitinho, tá? Então, nós podemos prever, né, duas situações que podem acontecer. Vamos primeiro para essa. Acontece uma mudança externa, né? Então, a temperatura cai drasticamente, né, ah, você tem um abalo aí de baixa de temperatura, certo? Então, o nosso organismo, ele vai sentir frio, né, tanto que a primeira coisa que acontece é o que a gente fica arrepiado, né, não é isso? Quando a gente sai num lugar frio, quando a gente tá com pouca proteção, com roupa, a gente fica arrepiado. Gente, esse ficar arrepiado, essa reação que a nossa pele tem e que os nossos pelinhos ficam eriçados, isso já é um mecanismo
homeostático, certo? Do tipo assim, ó, vamos, deixar os pelinhos eriçados, que isso já pode ajudar ao quê? Segurar a temperatura interna, certo? Outra coisa, a gente treme de frio? Não treme? Quando a gente treme, o tremor, ele também é uma reação no nosso organismo, né, para produzir calor. Vocês já tinham pensado nisso, gente? É para produzir calor, para com isso nós tentarmos compensar esse frio lá de fora, certo? Então a mudança externa, ela vai provocar uma reação interna, tá? Ela vai provocar uma mudança interna e com isso, essa mudança interna, ela vai desencadear respostas compensatórias. A mesma coisa pode acontecer se a mudança não for externa, se a mudança for interna. Vamos imaginar que você tenha sofrido uma agressão, pá-pá-pá, de um micro-organismo e você tenha tido febre, certo? Então, essa febre daí é uma mudança, uma disfunção interna. A tua temperatura corporal deixou de ser aquela ideal e ficou maior agora, tá? Então, o teu organismo, ele vai perceber essa febre e ele vai sofrer com isso. Esse sofrer ele vão ocorrer algumas mudanças internas, tá? Pela perda dessa homeostase aí no caso da temperatura, saiu da temperatura de equilíbrio. E aí também o organismo vai desencadear respostas de compensação. Então, ele vai fazer algumas coisas para ele tentar sempre primeiro, o nosso organismo sozinho vai tentar, eh, compensar essas situações, tá? Então ele vai sempre, ele tentar resolver. Em algumas vezes, gente não, eu diria assim, ó, que na maioria das vezes, o nosso organismo compensa sem nós nem termos percebido que ele está sofrendo, certo? E em outras não. Então, o que que acontece? Nesse desencadeamento de respostas de compensação, nós podemos ter 2 situações acontecendo. Primeiro, sucesso na compensação, que é aquilo que eu disse para vocês, às vezes a gente nem percebe e o nosso corpo já se equilibrou, tá, sem a gente às vezes nem ter se tocado que ele estava em desequilíbrio. Qual é o resultado desse sucesso na compensação? É a saúde. E a gente pode ler o contrário também, né. Quanto mais saúde nós tivermos, quanto mais nós conseguirmos manter a nossa saúde, maior vai ser a chance do nosso organismo ter sucesso nessa compensação. Por quê? Porque nós vamos ter, digamos assim, reservas, né? Nós vamos ter condições, nós vamos ter soldados lá que vão conseguir lutar contra aquela agressão. Agora, pode acontecer o contrário, né, gente? O nosso organismo pode não conseguir compensar, então ele pode falhar nessa compensação. E aí, então, o resultado é a doença. E aqui também eu posso fazer a leitura ao contrário. Aquela pessoa que ela já tem uma doença, que ela já tem um agravo, que ela não tem plena condição de saúde, se ela é colocada sob uma situação estressante, de frio demais, de calor demais, de estresse, de agressões a micro-organismos que para outra pessoa nem fazem cócega, aquela pessoa ela vai ter uma resposta ruim para essa agressão e ela pode ficar muito pior, né. Então, nós podemos pegar esses lead aqui agora para entender um pouco, né, o que que está acontecendo agora em algumas situações do Covid, né. Então, aí eu digo algumas, porque tem algumas situações que fogem totalmente à regra, né, do tipo assim, tem pessoas que não tinham comorbidade, que eram pessoas hiper, mega, super saudáveis, entraram em contato com o corona, tiveram uma situação bem grave e muitas foram até a óbito. Mas ainda, né, a grande maioria, né, na grande maioria das situações, o que que está acontecendo, né? Ah,
dentre as pessoas, né, acometidas pelo coronavírus, que entraram em contato com o coronavírus e desencadearam a doença, quem tem, sofrido mais, quem tem tido situações muito piores, né, agravos ou maior gravidade na doença, tem sido aquelas pessoas que têm comorbidades. Então, o que seria uma comorbidade? Ela já tem uma enfermidade, ela já tem uma doença. Então, quando ela é agredida, né? Então, aqui, ó, a mudança externa é que ela entrou em contato com um vírus para o qual ela não tem imunidade. Isso provocou reação inflamatória no organismo dela, certo? Perdeu a homeostase. O organismo tentou fazer essa compensação, né? Tentou resolver o problema e não conseguiu, por quê? Porque era uma pessoa que ela já tinha problemas, ou ela tinha já problemas respiratórios, ela já tinha problemas circulatórios, né? Ou ela tinha problemas inflamatórios por causa de um diabetes, por exemplo, e aí tudo isso fez com que o organismo dela não tivesse essa esse sucesso na compensação e vai para falha na compensação, certo? Então, quando a gente estudava no semestre passado, né, as condições, os determinantes de saúde e doença, então hoje nós já poderíamos emendar e dizer assim, ó, que, os determinantes de saúde, eles vão ajudar a pessoa no nas condições dela de homeostase, de equilíbrio. E os determinantes de doença, eles vão levar à falha da homeostase, eles vão dificultar o organismo a manter a homeostase. Bem, há poucos tempo atrás nós estávamos estudando então os fluidos, né, o fluido extracelular, aquilo que fica da membrana celular para fora, e o fluido intracelular, aquele que fica da membrana para dentro. Muito bem. Então, esses líder para falar da participação do fluido extracelular na homeostase, né. Então, o fluido extracelular né, o que mais a gente coloca como exemplo é o sangue, né. Então, porque o sangue, ele tem muito líquido e ele vai estar o tempo todo, né, passando por todas as células, né, ou pelos capilares, ou pelas artérias, ou pelas vênulas, ou pelas arteríolas, ou pelas veias, né. Então, todo o nosso circuito, né, onde passa sangue, vai ter líquido, né, fluido extracelular. Claro que nos vasos linfáticos também. Pois bem, nesses vasos todos que eu falei, né, linfáticos e sanguíneos, nós temos então substâncias, né, que vão, ajudar o organismo a controlar pressão, né, a pressão com que esses fluidos, percorrem esses vasos, o volume de líquido que nós temos no nosso organismo, a osmolaridade, né, que tem a ver com as concentrações das substâncias, né, manter a tonicidade adequada, né, para que fique isotônica, nem hipo, nem hipertônico. O pH, que é o potencial hidrogeniônico, né, que é o controle da acidez ou da basicidade, então ele vai tentar deixar esse pH nas condições ideais para o organismo. Então, quando a gente fala de pH, por exemplo, lá quando a gente estudar o sistema, digestório, então, nós vamos ver que só pegando o sistema digestório, nós vamos ter um tipo de pH na boca, né, que faz parte do sistema digestório. Então, para digestão, que começa na boca, nós temos um tipo de pH, nós temos uma acidez ou basicidade. Quando chega no estômago, nós temos um outro pH. Então, a digestão precisa de um outro pH no estômago. Quando o alimento sai do estômago e vai para o duodeno, ele já vai precisar de um outro pH. Então, essa mudança, né, de acidez ou basicidade, ela é extremamente importante para o funcionamento, como eu estava dando exemplo agora, da digestão. Se você não tem isso bem organizado, o processo digestório vai ficar alterado.
alterando o processo digestório, vocês sabem o que acontece, né, a gente quando não faz uma boa digestão, a gente pode ter cefaleia, a gente pode ter uma indisposição, a gente pode ter uma diarreia, pode ter pode ter, o intestino ficar preso, né, ter uma constipação intestinal, pode ter, dores no co meu Deus, pode ter uma série de situações só por falta do funcionamento do sistema digestório, pode ter azia, né, tudo aquilo, né, de uma má digestão. Bem, então continuando. Outra coisa que é controlado, então, no fluido, extracelular, as concentrações dos íons, lembram? Né, nós sabemos, né, que tem íons que eles gostam mais de morar fora da célula, outros íons que gostam mais de morar dentro da célula, né. Eu brinco desse gosta de morar, mas na verdade, para o funcionamento do organismo em homeostase, em equilíbrio, nós precisamos, né, de determinados íons fora da célula e outros dentro da célula, tá. E ainda existem outros componentes, né, que constituem as variáveis fisiológicas, né, como a temperatura do nosso corpo, o nosso batimento cardíaco, a concentração de glicose. Então, tem vários outros, componentes que são mantidos em faixas estreitas de variação, né, então, a gente diz: "É normal de tanto até tanto", né. Então, e esse é normal de tanto até tanto, a gente sabe, depois de muito estudo, a gente sabe que se eles ficarem dentro desses parâmetros, né, a pessoa vai ter muito mais saúde. E ela vai ter muito mais saúde por quê? Porque todo o organismo vai funcionar dentro de uma condição normal, uma condição sem estresse. Até funciona às vezes, né, fora disso. Quer ver uma coisa? Vamos falar de pressão arterial, né. Então, a pressão arterial considerada normal, considerada ideal é 120 por 80 milímetros de mercúrio, tá. Bem, como é que se chegou a esse valor? Como é que você sabe isso? Geralmente é por observação, né, de co de do de, pessoas que tinham pressão maior, né, como que se comportavam, quais as morbidades, como é que era a mortalidade, e as que têm pressão menor, como é que o que que isso afeta o organismo, né. Então se chegou aos 120 por 80. Antigamente, era considerado normal até 140 por 100 e mudou para 120 por 80, por quê? Porque eles observaram, né, os estudiosos, quem fica fazendo pesquisa sobre isso, observou que as pessoas viviam bem com 140 por 100. Não, elas não se sentiam mal, elas não tinham queixas. Só que eles viram que muitas dessas pessoas tinham mais chance de ter infarto, tinham mais chance de ter um acidente vascular encefálico, tinham mais chance de ter algum problema renal por causa disso, tá. Por quê? Porque o pesso o até funciona o corpo numa pressão maior, só que ele vai sofrendo, por esse a mais. É que nem se você tem um carro, eu não gosto muito de comparar com carro, mas, nesse momento vai bem. O carro anda se ele não tiver com todas as peças 100%. Anda, anda. Só que, por ele ter algumas peças que não estão bem ajustadas, ele começa a sofrer pequenos desgastes, né, que você nem sente quando você está andando com o carro, e de repente um dia, você lá viajando, feliz, alegre, contente, e o carro para. E o carro para porque chega, ele não conseguiu mais, ou então, né, ele foi até o máximo que ele podia e aí ele não consegue, né, aquela peça quebrou. É a mesma coisa que acontece com o nosso organismo. Então, por essa história de algumas compensações, ele vai funcionando, né, então, pressão arterial tá alta, o coração continua, às vezes ele tem que bombear com mais força, o rim fica sobrecarregado, mas ele vai funcionando. Só que sempre trabalhar com estresse, sob estresse, pode chegar uma hora que a coisa estoura.
certo? Então é isso que por isso que a gente hoje conhece essas variáveis fisiológicas e sabe exatamente quais são os parâmetros, e esses parâmetros eles mudam, né, que nem eu falei para vocês que mudou da pressão arterial, se vocês pegarem, do tipo assim, ó, qual era a glicemia considerada normal há 10, 20 anos atrás? Vocês vão ver que era diferente, que baixou muito. Do tipo assim: "Ah, mas antes quem tinha 110 estava era considerado saudável, por que que agora não pode chegar a 99?" Aham, porque eles viram que quem tinha mais do que isso, tinha mais chance de desenvolver diabetes. A mesma coisa com colesterol, com triglicerídeos. Então, tudo isso foi cada vez ficando mais restrito, menor, né, tá cada vez mais difícil da gente passar no teste, né, do laboratório. Por quê? Porque eles viram assim, ó, que não era de bobeira aquilo, que esse a mais podia causar sim muito transtorno. Bem, nós temos então aqui, ó, né, um desenho esquemático do nosso organismo. Vocês viram que é o organismo de vocês isso aqui, né? Então vamos lá, nós vamos vendo alguns tubos coloridos, né? Só para a gente tentar entender, né, como que funciona e como é que é esse meio interno. Então, o que que acontece? Imagina aqui que todo esse círculo azul claro seja o teu meio interno, a parte do teu corpo por dentro, certo? E aí, né, e como se ele fosse, imagina que ele fosse uma piscina, né, uma piscina bem grande. E aí, o que que tem lá dentro do corpo também? Então, em amarelo foi representado aqui, ó, o sistema digestório. Em rosa foi, representado o sistema circulatório. Ó, tá aqui o coração, né. Em azul, o sistema respiratório e aqui em verde, o sistema excretor. Sistema excretor é, a parte dos rins, dos ureteres, da bexiga, isso é chamado sistema excretor, tá? Muito bem. Então vamos lá, vamos analisar um pouquinho esse desenho. Então, o que que acontece, né, no sistema digestório? Então, ele está em comunicação com esse meio interno. Então, quando a gente se alimenta, né, o alimento entra, né, pela entrada aqui, que é a boca, que é a porta de entrada do sistema digestório. E aí, né, na aula certa, lá no Fisiologia 2, nós vamos estudar o sistema digestório. E aí nós vamos ver tudo o que acontece no processo de digestão. Mas eu já adianto para vocês que tem muita substância química que vai sair dos alimentos, né, e que vai sair do sistema digestório, vai passar para o meio interno e vai passar lá para a corrente sanguínea, ele vai chegar lá na corrente sanguínea. E essas substâncias, elas vão viajar, né, na corrente sanguínea, elas vão ser transportadas para todo o corpo pela corrente sanguínea. Vamos pegar aqui como exemplo a glicose, né? Então, nós ingerimos glicose através dos alimentos. Então, quando a gente se alimenta, no processo digestório, a glicose vai ser retirada do nosso sistema digestório, né? Retirado o alimento vai sofrer digestão, que é a quebra, né? Então, nós vamos ter várias quebras, e então, estou dando um exemplo de uma parte delas, que é a glicose vai lá para o sangue. E aí, qual é a função do sangue? O sangue ele vai distribuir, né, essa glicose para todo o organismo, né, para todo o organismo, e aí então, quando ele vai distribuindo, né, a glicose, ele vai recolhendo também várias substâncias que são substâncias resultantes do metabolismo celular, né, substâncias que diríamos que sejam rejeitos das células, isso vai para dentro do sistema, circulatório, e aí, todo o sangue ele passa pelos rins, né, ele passa lá por toda uma filtragem, e aí lá nos rins também nós vamos estudar a fisiologia, né, do sistema excretor e vamos ver o que acontece nos rins. Lá nos rins vai ter um processo de filtração
que o rim diz, né, lá nos néfrons, né, isso acontece assim: "Isso eu quero, isso eu não quero", e até tem uma hora que é assim, ó, o néfron falou: "Não, não quero isso". E lá para frente um pouco, ele muda de ideia e pega de novo aquilo que ele não quis, certo? E faz voltar para o sistema circulatório. Então, em resumo, o nosso rim só vai jogar fora, ele só vai deixar sair pela urina, né, ele só vai excretar aquilo que não é bom para o nosso organismo, certo? Aquilo que resultante de todo o processo, ele foi considerado uma substância ruim ou que ele foi transformado em uma coisa ruim, tá? Ou então que nós temos muito em excesso, do tipo assim, tá sobrando, não precisa de tanto, vamos jogar fora esse excesso. Então, a urina é isso, certo? Ela é a, a a retirada, né, de substâncias transformadas ou substâncias em excesso. Por exemplo, nós, nós eliminamos, né, ureia no nosso xixi, na nossa urina, né, e a ureia, nós não ingerimos ureia, nunca. A ureia é formada através do metabolismo das proteínas, que viram aminoácidos, que vão para o sangue, né, e aí lá, nas transformações, aminoácido é degradado e forma ureia. E essa ureia, ela vai ser então excretada, porque se essa ureia for para o nosso sistema nervoso, ela vai causar um dano bem ruim, ela vai causar confusão mental, ela é danosa para o nosso organismo, ok? Bem, vamos aqui ver um pouquinho da respiração, né? Então, através do processo respiratório, né, nós inspiramos gás oxigênio, esse gás oxigênio, ele vai pro sangue, né, ali já no pulmão, no alvéolo, ele vai pro sangue, o sangue distribui para todas as células, quando ele entrega oxigênio, né, isso a nível de hemoglobina que carrega o oxigênio. Daí, o sangue traz de volta para o pulmão o gás carbônico, certo? E quando eu expiro então o gás carbônico. Então, todo esse processo aqui, ó, de troca gasosa, né? Troca entrada de gás oxigênio e saída de gás carbônico, ele é feito, tá? Utilizando o meio interno, porque o sangue vai ser um transportador. Lembrem que sangue é o meio interno, né? Então, ele também está mergulhado ali no meio interno. Ah, e por último, né, já falei aqui no sistema, excretor, que ele vai fazer então toda a excreção. Então, gente, é uma coisa tão tranquila, né, tão simples, é assim que funciona o nosso organismo. Mas, né, pela aula que nós vamos ver hoje, né, vamos começar a ver hoje, nós precisamos que tudo isso aqui funcione muito bem. Por quê? Se o sistema digestório não funciona, o sistema circulatório não vai receber os nutrientes que o sangue precisa levar para as células. Se as células não recebem nutrientes, elas não vão funcionar. E não funcionando, elas podem não fazer a parte da respiração celular direito, elas podem não fazer o metabolismo direito. Isso pode afetar o respiratório, pode afetar até o circulatório, pode afetar o sistema excretor. Ainda falando do digestório, tipo assim, se você tem um excesso de lipídios, né, de gorduras no organismo, o fígado até tenta compensar isso, mas se ele não consegue, isso acaba indo para o sistema circulatório. Aquela gordura, né, ela pode ir se depositando no sistema circulatório na forma de placas, né? Vocês já ouviram falar de aterosclerose, de arteriosclerose, então, que é o fechamento dos vasos, né, por placas ou por gordura. E aí isso vai dificultar o sistema circulatório. Então, tem que estar tudo funcionando muito bem certinho. O meio interno tem que estar com todos os seus eletrólitos, todas as moléculas necessárias, todas em condições perfeitas de funcionamento. Mas para isso vai precisar de todos os sistemas.
E aí vai ter homeostase. Então, como eu falei para vocês, a homeostase, ela é um processo contínuo. O tempo todo o nosso organismo está tendendo a manter a homeostase, tá? Para fazer a homeostase, do tipo assim, o organismo ele tem que fazer esse monitoramento. Então, ele tem que, é como se ele tivesse um monte de vigias em várias partes do corpo checando, né? Como é que está lá a quantidade de oxigênio que está chegando nas células? Então, nós podemos fazer, né, nós podemos colocar um oxímetro, né, no dedo e a gente saber como é que está a nossa saturação de oxigênio, né, a gente consegue aqui por oxímetro, mas o nosso corpo lá dentro, ele tem um oxímetro, certo? E ele consegue ver se nós estamos saturando da forma correta, senão ele vai desencadear uma situação para captar mais oxigênio, certo? Então ele tem todo esse monitoramento. Antes de nós sabermos se a nossa pressão está alta ou está baixa, o organismo já detectou se a pressão está ideal ou não. E se ela não está ideal, às vezes a gente nem sabe disso, ele já vai dar ordens lá para equilibrar essa pressão, certo? Então, o que que esse processo de homeostase faz? Ele coordena respostas adequadas para minimizar o distúrbio, né? Para que o dano causado por essa variação seja o menor possível ou que nem tenha dano, tá? E aí, né, essas respostas e esse controle, eles podem ser localizados só em determinado local onde isso está ocorrendo, ou pode ser sistêmico. O que a gente fala que é sistêmico? Que o corpo inteiro, né, está envolvido nessa parte homeostática. Bem, para que isso funcione, então tem que ter, funcionando, primeiro, um estímulo, nós temos que ter, lembra da sinalização celular, né, tem que ter alguma coisa que avise, tá, que avise que: "Opa, tem alguma coisa que não está certa". Segunda coisa que tem que ter é algum sensor, né, então o que seria o sensor? Um sensor é uma parte que vai lá e vai dizer: "Não está legal", certo? O estímulo é o que avisa, mas tem que ter alguma célula ou tecido que vai avaliar, tá? Vai dizer: "Ó, tem alguma coisa aqui acontecendo, disparou o coração, ou a pressão ficou baixa ou ficou alta", tá? E aí essa própria célula vai iniciar a resposta. E aí, então, as células que vão fazer a resposta, que vão então mandar, né, aquela resposta em forma de vamos arrumar o que está acontecendo. Tá? Então, como eu falei há pouco, né, o Cannon, em 1929, né, ele falou sobre a homeostase e ele construiu os 4 postulados que foram né, ficaram conhecidos como os 4 postulados de Cannon, mas que são referentes à homeostase. Então, vamos lá ver esses 4 postulados. O primeiro diz assim: o sistema nervoso tem um papel na preservação da aptidão do meio interno. O que que ele quis dizer com isso? Do tipo assim, é, quem vai dar condições para que o meio interno fique todo funcionando direitinho, quem vai coordenar tudo isso é o sistema nervoso, né. Então nós vamos ver, né, já na próxima quando a gente começar o endócrino, mas hoje eu já vou falar para vocês, né, que nós temos, né, o cérebro, lá no cérebro nós temos uma parte chamada esqueci o nome. Já me lembrei. Hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele é o sensor, ele é o cara que mora lá bem no meio da nossa cabeça, né, um pouquinho para cima da hipófise, e que ele recebe todas as informações, certo? E para que que ele quer saber tudo? Por que que ele é um controlador? Ele é um controlador
Porque ele é o ele do sistema nervoso, ele é a parte responsável por fazer os ajustes. De lá saem todas as ordens para o ambiente interno, certo? Então, por isso, né, que ele precisa ser informado de tudo. Se ele não for informado, se ele não souber, ele não sabe que ele tem que mandar a ordem, certo? Então, o que que o sistema nervoso faz, né? Ele recebe todas as informações e aí ele manda as ordens, né, para que, tudo funcione, nas condições normais, né, tudo funcione dentro daqueles parâmetros que são considerados normais. Então, por exemplo, quem que faz com que o volume sanguíneo fique, na quantidade adequada. É o sistema nervoso. Você vai dizer: "Ah, professora, mas não é o sistema circulatório?" É, o sistema circulatório, ele é, hã, chefiado pelo sistema nervoso, certo? Então, os 2 são importantes, né, a gente precisa o sistema circulatório, ele é very, very important, mas o sistema nervoso é que manda mais nele, tá? Hã, o sistema nervoso controla aquela coisa da osmolaridade, né, então se tá hipotônico, hipertônico, isotônico, a pressão sanguínea é controlada pelo sistema nervoso, a temperatura do corpo, então são muitos, muitos parâmetros que são controlados pelo sistema nervoso. Nós vamos ver o primeiro sistema que nós vamos estudar é o endócrino, e aí eu vou mostrar para vocês que a hipófise, eu acabei de falar da hipófise, né, a hipófise ela fica abaixo, né, do hipotálamo, e a hipófise, ela vai funcionar ou não, dependendo do que o hipotálamo disser para ela. Bem, outro postulado, né, de Canon é de que alguns sistemas do corpo estão sob aí embaixo, né, ou dependem de controle tônico. O que que é tônus? O que que é tonicidade? É a capacidade que um órgão tem, que uma estrutura tem de dilatar e contrair, né. Então a gente diz: "Ah, o cara tem um bom tônus muscular, né, ele consegue ficar rígido, ele consegue, então, enrijecer". Então isso é uma tonicidade, certo? "Ah, o cara tá atônico". Se ele tá atônico, é não tônico, ele está totalmente relaxado, certo? Então, muitos sistemas do corpo então, estão sob controle dessa tonicidade, relaxamento e dilatação. Bem, então vamos lá, né, mostrar isso como é que funciona. Olha, nós temos aqui 3 desenhos bem legais, vamos mostrar o que está acontecendo. Então vamos lá. Já apresento para vocês, claro que vocês já conhecem, mas nós vamos ver muito então nas nossas aulas, o neurônio, né. Nós temos vários tipos de neurônios, esse é o neurônio mais clássico, e aí ele geralmente ele nos desenhos esquemáticos ele aparece dessa maneira. Então o que que nós temos aqui, ó, né, nós temos esse cara aqui, né, representando o neurônio, e esse tubinho aqui, ó, ele está representando um vaso sanguíneo, certo? Então esse vaso sanguíneo, ele está você veja que ele está bem pertinho aqui do neurônio, né. E não sei se vocês estão enxergando, aqui ó, bem nessa entre o axônio, né, que é o rabinho aqui do neurônio, e o vaso sanguíneo, nós temos uns pontinhos, umas bolinhas, né. Pois bem, e estes, né, são os ele está representando, essas bolinhas estão representando os neurotransmissores, que eu falei ali na aula de sinalização celular. Os neurotransmissores, eles saíram aqui de dentro do neurônio, né, dessa parte aqui final, né, do axônio, e eles vão chegar aqui no vaso sanguíneo e eles vão causar um estímulo no vaso sanguíneo, certo? Então eles estão fazendo o quê aqui?
comunicação intercelular, né. Então é a comunicação da célula nervosa com as células aqui do vaso sanguíneo. Muito bem. Feito isso, vamos ler o que está escrito aqui, ó. O controle tônico, o controle da tonicidade, de novo, né, então, contração ou relaxamento, então esse controle do do da tonicidade ou do relaxamento, o controle da tonicidade, né, da contração ou do relaxamento, regula os parâmetros fisiológicos em um padrão, aumenta, diminui, tá? Up e down. Up, sobe, aumenta, down, diminui, tá? Então, em algumas situações, então, vamos dizer assim, se você pega um vaso sanguíneo e o vaso sanguíneo aperta, né, se ele contrai, o que que vai acontecer? Vai aumentar a pressão do sangue dentro desse vaso sanguíneo. Se o vaso sanguíneo relaxa, né, aumenta o o espaçamento, vai, né, aumenta o volume, vai diminuir a pressão do líquido, né, no caso do sangue que passa ali dentro, certo? Então, essa contração ou esse relaxamento vai depender do quê? Vai depender destas bolinhas aqui, vai depender de que ordem que o neurônio mandou para o vaso sanguíneo, vai depender de que tipo de neurotransmissor que foi liberado, certo? Pois bem, então aquilo que eu estou colocando e aí também de quanto de sinal está mandando. Então aqui diz assim: mudança na frequência do sinal. Se, a frequência do sinal for aumentada, vai, ó, diminuir, dependendo da substância, né, então, do neurotransmissor, vamos dizer que está trabalhando com o mesmo neurotransmissor, coloca bastante neurotransmissor, o vaso vai contrair. Se o vaso vai contrair, vai aumentar a pressão. Se, diminui a concentração do sinal, ó, diminuiu aqui o neurotransmissor, o vaso vai dilatar. Se vai dilatar, a pressão arterial lá vai diminuir. Então, o que que eu estou falando, né, de controle pela tonicidade, contração, relaxamento, tá? Hoje eu falei para vocês lá, hoje não, né, na aula de sinalização celular, eu falei dos efeitos da acetilcolina, né, que é um neurotransmissor que foi liberado por um neurônio, então os efeitos de contração em um tipo de célula, de relaxamento em outro tipo de célula. Então aqui, ó, pelo que eu estava falando para vocês, né, um exemplo do nível tônico de atividade. Então, o controle da pressão arterial por regulação nervosa do diâmetro de certos vasos sanguíneos, né? Então, só leio até aqui, por enquanto. Então, controle do diâmetro, como eu falei para vocês. Se o diâmetro diminui, né? Se diminui o volume do vaso, então, diminuindo o diâmetro, vai aumentar a pressão. Se relaxa o vaso, né? Se você aumenta o diâmetro, vai diminuir a pressão. Pois bem, mas quem que vai, checar como é que está a pressão arterial para mandar a ordem por, contrair ou relaxar, né? A ordem nós já sabemos quem dá, que é o hipotálamo, mas como é que o hipotálamo vai saber? Então existe, gente, no nosso organismo, dentro das nossas artérias, uns receptores, uns sensores chamados de baroreceptores. Nunca mais esqueçam esse nome, tá? Os baroreceptores são sensores
de tensão. São sensores de pressão arterial. Então eles existem, tá? Bem importante são os que tem aqui nas carótidas, e esses barorreceptores, eles conseguem ver se a tensão lá, se a pressão está ideal. Vamos dizer que a pressão está muito baixa, o que que vai acontecer? O barorreceptor, ele vai mandar a informação para o hipotálamo, ó, tá muito baixa a pressão. E aí vai vir a ordem de joga bastante neurotransmissor para contrair o vaso, porque contraindo o vaso vai aumentar a pressão. Ou o contrário, o barorreceptor diz: o cara tá com a pressão alta, vai a informação e vai vir lá. Diminui a quantidade de neurotransmissor para que dilate o vaso, para que a pressão diminua. Então, isso antes do cara ter que tomar um remédio. Claro, às vezes, lembra que eu falei agora há pouco? Às vezes a pessoa não tem mais essas condições, ela não consegue, e aí ela vai começar a sentir sintomas, né, de pressão alta, ou vai dar sinais de pressão alta, e ela vai ter que ser medicada. Mas a primeira parte é feita pelo nosso organismo. Então, como eu falei, os barorreceptores, né, são receptores, são sensores nervosos, localizados nas paredes da região da bifurcação das artérias carótidas e no arco da aorta, mas existem outros também. Os principais são aqui, ó, na bifurcação das carótidas, né, que são artérias que levam, levam vascularização lá para a cabeça, né, e no arco da aorta. Vocês lembram do arco da aorta? E eles são estimulados pelo estiramento da parede arterial. Então, como que o barorreceptor, como é que ele sente isso? Pela tonicidade do vaso, da parede da artéria. Bem, vamos continuar falando aí sobre, esse controle da pressão arterial, né, pelo mecanismo fisiológico. Então, se a pressão arterial sobe, o que que acontece? Então, impulsos nervosos, né? Porque as informações, elas viajam de várias maneiras, certo? Aqui, como nós falamos, o controle muito grande é feito pelo sistema nervoso. Então, impulsos nervosos vão chegar até no tronco cerebral. Vocês estudaram já a anatomia, né, do sistema nervoso, e vocês viram que na parte inicial aqui do encéfalo, né, nós temos o sistema nervoso central, que é formado pela medula e pelo encéfalo, né, e nessa parte bem inicial aqui embaixo do encéfalo, nós temos o tronco cerebral. Então, esses impulsos nervosos vão chegar até o tronco cerebral, e aí vai ocorrer, então, impulsos nervosos que vão vir, né, depois que o hipotálamo decidiu, né, recebeu a informação, então vai ocorrer uma inibição do centro vasomotor. E com isso, vai diminuir o número de impulsos transmitidos pelo sistema nervoso simpático para o coração e para os vasos sanguíneos. Gente, simpático, parasimpático, tudo isso nós vamos estudar depois, na hora, né, que a gente vê o sistema nervoso. Mas só para mostrar para vocês que é um conjunto, é um fluxograma, né, de informações. Bem, daí o que que acontece, né? Quando esses impulsos chegam, no coração e nos vasos sanguíneos, vai provocar o quê? Uma diminuição do bombeamento do coração. Por quê? Se a pressão está alta, é porque o sangue está passando com muita força dentro dos vasos sanguíneos, certo? Então, se diminuir a quantidade de sangue que sai do coração, já vai diminuir um pouco a quantidade, né, dessa pressão arterial, porque vai ter menos líquido. E também, tá, vai dilatar os vasos, porque a pressão arterial, ela é decorrente do quê? Da quantidade de sangue que passa dentro do vaso, mas também da tensão do vaso. Então, se você diminui a quantidade de sangue e você relaxa o vaso, você vai conseguir, então, eh,
aumentar o fluxo deixar com que o sangue flua mais facilmente pelos vasos sanguíneos e, como consequência, diminuir a pressão arterial. Então você veja, foi uma série, né, de mecanismos que ocorreram para quê? Para transformar isso aqui, né, aumento da pressão arterial em diminuição da pressão arterial. Vamos ver o contrário agora. Vamos imaginar que a situação em que o cidadão está vivendo é de uma baixa pressão arterial, tá? Ele tá fraco, tá tonto lá, a pressão arterial dele tá baixa. Então, o que que acontece? Os barorreceptores, eles, eles vão ser menos estimulados, então eles vão perceber lá que a tensão tá muito baixa, né? E, de novo, essa informação de diminuição do estímulo do estiramento do estiramento dos receptores vai chegar lá no tronco cerebral. Só uma pausa aqui, gente. Nós vamos ver depois, né, quando a gente estudar o sistema nervoso central, nós vamos ver que saem, né, dependendo da altura, né, do sistema nervoso, se é no encéfalo, né, tronco cerebral, se é medula, nós vamos ver que vão sair nervos, né? E esses nervos, eles constituem o sistema nervoso periférico. E esse sistema nervoso periférico, dependendo, ele vai irrigar, não, né? Mas ele vai inervar certas partes do corpo. Então, do tronco cerebral vão sair nervos, né, que vão controlar lá, por exemplo, esse centro vasomotor. O que é um centro vasomotor? É uma central que controla essa coisa da tonicidade e da tonicidade, né, que é contração ou relaxamento. Então, de novo, diminuição do estiramento, leva essa informação para o tronco cerebral, e o tronco cerebral, então, manda uma ordem para estímulo do centro vasomotor. Com isso, vai uma ordem para vasoconstrição. O que é uma vasoconstrição? Fechar mais os vasos sanguíneos periféricos. E também vai uma ordem para o coração de aumentar o bombeamento, tá? Então, o bombeamento é dilatação, para que saia mais sangue do coração. E com isso, vai aumentar a pressão arterial. Vamos para o terceiro postulado de Canon. Alguns sistemas corporais estão sob controle antagonista. Então, hoje também, lá na aula de comunicação celular, eu falei sobre o antagonista. O antagonista é alguma coisa que vai ao contrário, tá? Então, tem alguns desses, né, sistemas que eles vão agir de uma forma antagônica. Então, vamos ver o que é isso. A insulina diminui a concentração da glicose no sangue, tá? Então, lembram por quê? Eu falei hoje também na aula. A insulina abre a portinha da proteína para a glicose sair do sangue e ir para dentro da célula, tá? Então, a insulina faz com que a glicose do sangue diminua. E o glucagon, tá? Faz com que aumente a glicose no sangue. Tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É que é o seguinte, ó, tanto a insulina quanto o glucagon, eles são produzidos no pâncreas. Os dois são hormônios produzidos no pâncreas. Depois nós vamos estudar melhor isso. E eles são produzidos pela parte endócrina do pâncreas, né? Porque o pâncreas tem uma parte que é digestória e outra parte endócrina, né? E aí, então, em células específicas, vai ter a produção da insulina e outras células nós vamos ter a produção de glucagon. O glucagon, ele vai ser produzido quando também os sensores observarem que tem uma concentração muito baixa de glicose, daí o glucagon vai lá no fígado e vai dizer para o fígado que tem uma reserva lá de glicose, para o fígado, libera glicose, está faltando glicose para esse cara. Então, nós temos aqui dois sistemas antagonistas. A insulina diminui a glicose no sangue e o glucagon aumenta a glicose. Outro exemplo: sinais químicos a partir de um neurônio simpático
Ai, o que é um neurônio simpático? É aquele que te abana. Não, é que nós temos neurônios do sistema, autônomo simpático e do sistema, nervoso autônomo parasimpático. Então a gente diz que tem neurônios simpáticos e neurônios parasimpáticos, né. Então vamos lá. Sinais químicos a partir de um neurônio simpático aumentam o batimento cardíaco, enquanto que sinais químicos de um neurônio parasimpático diminuem o batimento cardíaco, então eles são antagônicos, né, eles agem o contrário. Os simpáticos aceleram o batimento, os parasimpáticos são da calma, devagar, diminui o batimento cardíaco, tá. Eh aqui daí o exemplo que eu olhei aqui, não me lembrava disso aqui. É a mesma coisa, gente, tá, de uma casa, tá, com manutenção da temperatura realizado por aquecedor e ar-condicionado. Então, se tá, frio, liga o aquecedor, se dá um calor louco, liga o ar-condicionado na parte para resfriar, né. Então é isso que são antagônicos, o aquecedor esquenta e o ar-condicionado esfria. O quarto, postulado: um sinal químico pode ter diferentes efeitos. Ah, nós vimos hoje lá na sinalização celular, né. Então, os agentes homeostáticos antagonistas em uma região do corpo podem ser cooperativos em outra. Sério? Aham. Então, em algum lugar do corpo, um manda, fazer rápido, o outro devagar, um manda contrair, o outro dilatar. E tem em outros lugares que eles viram amigos e diz: "Vamos trabalhar juntos hoje? Vamos fazer a mesma coisa?" E é. Então, por exemplo, a adrenalina contrai ou dilata os vasos sanguíneos, caso o vaso contenha receptores adrenérgicos alfa ou beta. Então, a mesma substância vai fazer um efeito ou outro, tá, dependendo do tipo de receptor que tiver. Tá. Então, vou parar aqui agora, certo? E daqui a pouco eu continuo com mais um pedaço da aula. Vou ver ainda se eu vou continuar com mais um pedaço, mas já temos bastante estudo, né? Até